Muito bem, voltamos a falar ao vivo, direto da página do Jornal Visão Espírita e também do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutter para mais um bate-papo sobre Espiritismo. Sou Fábio Pereira, seja muito bem-vindo nesta manhã de domingo, 9 horas em ponto, desse dia 4 de dezembro de 2022. Estamos no último mês de 2022 que passou assim, ó, a gente nem viu. Ou será que a gente viu? Acho que a gente nem viu. Sejam bem-vindos também na página Jornalista Fábio Pereira, todas essas que eu disse lá no Facebook, e também estamos no YouTube ao vivo, aí na página do Jornal Visão Espírita. Seja sempre muito bem-vindo. Para que seja um bate-papo, falo isso todo domingo de manhã, para que seja um bate-papo, há necessidade de nós interagirmos, né? Você através do comentário, se você recebeu na nossa lista de transmissão no WhatsApp, você pode perguntar por lá também, e aí no WhatsApp dá para você perguntar anonimamente, embora eu acho que o importante é nós estudarmos, mas enfim, você escreve lá, não fala meu nome, faz a sua pergunta sem problema nenhum, a gente faz aqui a resposta, a gente dá a resposta aqui. E no Facebook e no YouTube, você pode mandar o seu bom dia e pode também, claro, tirar as suas dúvidas. Fábio, mas a minha dúvida, ela é um pouquinho fora desse assunto que você está falando. Hoje eu acho difícil, porque o tema que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos tentar trabalhar um pouquinho hoje, é um tema muito bacana, na minha opinião, por isso que a gente o selecionou, evidentemente, que é o Espiritismo nosso de cada dia. O Espiritismo nosso de cada dia. Eu acho que é fundamental que nós entendamos a necessidade disso, a necessidade de nós fazermos, né, o nosso dever de casa de todo dia, de sermos espíritas todos os dias, de não perdermos a oportunidade de ajudar quem quer que seja todos os dias, enfim, fazer aquilo que o Espiritismo nos ensina, que é aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Isso é extremamente importante. Faço esse convite a vocês desde já. Sejam muito bem-vindos para que a gente faça juntos, então, o nosso bate-papo sobre o Espiritismo. E o tema de hoje, repito, o Espiritismo nosso de cada dia. Olha, quando a gente fala de Espiritismo e essa parte, o Espiritismo nosso de cada dia, é para que nós tentemos sair um pouquinho daquela ideia que nós trazemos de outras religiões, e percebam, eu não estou criticando nenhuma religião e não é minha intenção criticar nenhuma religião, certo? Até porque o planeta precisa de todas as religiões possíveis, porque são níveis de alcance das verdades divinas ou das revelações que cada um de nós se encontra num planeta de provas e expiações, em que há pessoas que estão encarnando, espíritos que estão encarnando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes em planeta de provas e expiações, e até espíritos que estão encarnando pela última vez em planetas de provas e expiações. Então há uma gama muito grande, há uma necessidade muito grande de que haja todas as religiões. Então não há aqui crítica à religião e nem o faria, certo? Porque se a sua religião não ensina a respeitar as demais religiões, ela é uma religião horrível. O Espiritismo ensina a gente, evidentemente, a respeitar todas as religiões. O que eu quero dizer é que convencionou-se durante muito tempo a prática semanal de atividade religiosa. E isso existe há muito tempo. Nós buscarmos desde a ideia bíblica de descansar aos sábados, a ideia de um dia por semana dedicado a Deus, que Deus teria, aspas, descansado, né? Que Deus descansou. Evidentemente que isso não aconteceu, mas convencionou-se dizer que no sétimo dia Deus descansou, enfim, e que era o dia dedicado à religião. Nada contra, como já disse, porém nós espíritas devemos ter um pouco de cuidado de não sermos espíritas somente na época ou no momento de estarmos no centro espírita. Ah, Fábio, eu faço parte de uma reunião mediúnica. Reunião mediúnica, para quem não está acostumado com o termo, reunião mediúnica é quando se faz a comunhão entre várias pessoas, comunhão no sentido de estar juntos, quando várias pessoas se reúnem, daí o nome reunião, com um número X de médiuns, número X de pessoas para darem o suporte a esses médiuns em oração, e um dialogador ou doutrinador, né, para conversar com os espíritos que vão se manifestar. Então, reunião mediúnica é para isso. Você reúne médiuns e pessoas que vão dar o suporte energético para esses médiuns, e um dialogador ou doutrinador para que
haja então um ou mais doutrinadores, para que haja então o diálogo com os espíritos desencarnados, certo? Então, há quem participe de reunião mediúnica e diz o seguinte: olha, eu no dia da reunião mediúnica eu fico muito mal. No dia da reunião mediúnica parece que tudo que acontece comigo é para tentar me desequilibrar, para que eu chegue desequilibrado na reunião de desobsessão. Não é mentira, isso é um fato, realmente acontece, porém, no entanto, contudo, todavia, isso acontece todos os dias da semana. Essa percepção de que só aconteceria essa situação nos dias de reunião mediúnica mostra claramente que essa pessoa, na maioria das vezes sem se aperceber disso, se prepara ou se coloca em condição de querer ajudar só no dia da reunião mediúnica. No dia da reunião mediúnica, ela criou, e isso não é raciocinado, isso é automático, essa pessoa criou automaticamente uma condição, uma condicional em seu cérebro, de que aquele dia ela é espírita, então naquele dia ela não pode falar um palavrão, naquele dia ela não pode reclamar no trânsito, naquele dia ela não pode ficar irritada com alguém na padaria que não foi, ou no açougue, ou no supermercado, ou em qualquer lugar com a pessoa, não pode ficar irritada com a pessoa que lhe foi mal criada, que lhe respondeu atravessado, que tem que ter paciência com o marido, que tem que ter paciência com a esposa, que tem que ter paciência com os filhos, tem que ter paciência com os pais, enfim, ficou condicionado para aquela pessoa que naquele dia ela não pode ter esse tipo de atitude. Não pode ter esse tipo de atitude nenhum dia. No nosso esforço é justamente para que nenhum dos dias a gente ceda a essa situação. Isso é reforma íntima, isso é transformação íntima. E o dia que a gente não consegue, no outro dia eu vou fazer melhor, como dizia Santo Agostinho, que perpassava, dizia ele, que perpassava a situação dele, a situação que ele se encontrava, do dia, antes de dormir, para ver se não tinha ofendido alguém, se tinha feito alguma coisa que mereceria reparação, para que ele reparasse no dia imediatamente após, e aquilo que deu certo, repetir. Estou falando aqui na emoção das minhas palavras, né? Não ipsis verbis, literalmente aquilo que está escrito lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos. Nesse caso, no Livro dos Espíritos. Então, só para a gente poder entender, quando há essa percepção de que no dia que eu vou ao centro, eu sou transmissor de passes. Não gosto muito do termo médium passista, eu gosto do termo transmissor de passes, para que nós entendamos sempre que nós somos instrumentos, que o passe está sendo transmitido por Jesus e seus prepostos através de mim, misturando o fluido espiritual com o meu fluido magnético para chegar até outra pessoa, certo? Através da minha vontade. Muito bem, então a pessoa que transmite passe. Eu vou na palestra, no sábado, no domingo, vou à palestra e sou transmissor de passes. Tá? Nesse dia, no sábado, no domingo, parece que a minha vida é muito mais difícil, parece que vem um monte de coisas para me desequilibrar, parece que tem espíritos à minha volta tentando fazer com que eu me irrite. Então, tudo que o meu marido ou minha esposa faz me irrita, meus filhos, as pessoas que eu entro em contato, enfim, tudo parece querer me desequilibrar. Tá, isso aconteceu durante toda a semana. E se não houve a percepção, talvez não fôssemos espíritas todos os dias, ou não nos demos conta de que isso estava acontecendo. Porque se os espíritos inferiores tiveram acesso a mim, significa que eu baixei a vibração antes. Não só naquele dia. Perceberam? Fábio, mas você está falando que todo caso é isso? Não. O absolutismo é burro. Nós estamos trabalhando na regra geral, na base do que acontece, no comum de acontecer. Certo? Só para a gente poder entender claramente. Então, dentro dessa situação, o espiritismo nosso de cada dia é sermos espíritas todos os dias. Sermos espíritas em casa, sermos espíritas no centro, sermos espíritas no trabalho, sermos espíritas no restaurante, sermos espíritas no supermercado, sermos espíritas na padaria, sermos espíritas no açougue, sermos espíritas na rua, sermos espíritas dirigindo automóvel, sermos espíritas em todas as ocasiões.
Fábio, é impossível. Não, impossível não é. Mas se nós não treinarmos, nós não vamos conseguir. O Espiritismo traz essas, como eu digo sempre, traz essas técnicas para nós. E essas técnicas são fundamentais para que nós coloquemos em prática aquilo que Jesus fez. Jesus não veio passear aqui e se mostrar. Jesus não veio aqui falar assim, ó, sou bom pra caramba, hein, cara. Ó, vê como é que faz aí. Vou andar sobre as águas, tá ligado? É assim que toca. Ó. Pô, tô tirando um cochilo aqui, cara. Essa tempestade tá movimentando o barco. Se vira aí, manos. Ah, vocês não conseguiram? Ô, para aí. Tá vendo como é que faz? Eu sou fera, cara. Eu consigo fazer. Não foi esse o objetivo de Jesus e nem ele usaria esse tipo de gíria. Jesus veio para mostrar que ele é o guia e modelo da humanidade. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia, aquele que eu devo seguir, e modelo, aquele que eu devo copiar. A resposta é Jesus. É o ser mais perfeito que habitou a Terra. Ele veio aqui mostrar, é assim que faz, porque foi uma promessa que ele fez quando os capelinos, aqueles espíritos que foram exilados de um planeta que orbita a estrela, o conjunto de duas estrelas chamada Capela, que lá o planeta esse planeta que orbita a Capela estava passando de provas e expiações para regeneração, semelhante ao que acontece com o planeta Terra nos idos aqui de 2022, está passando de provas e expiações para regeneração. Quando isso aconteceu? Há cerca de 300 mil anos nossos. Esses capelinos ou capelanos, esses sujeitos, esses espíritos vieram para a Terra, foram aceitos cerca de 7 milhões, segundo o Edgar Armond no livro Exilados de Capela. Há também muita informação sobre isso no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, de Chico Xavier por Emmanuel. E esses espíritos então chegaram na Terra, foram recebidos por Jesus na Terra, que ele falou, não, deixa comigo que eu vou ajudar vocês a evoluir, e no momento oportuno, fica tranquilo que eu vou lá. Vou ficar só mandando os outros, não. Eu vou lá. Vou encarnar lá com vocês. Vou dar um jeito. Vou baixar a minha luz, vou caber no perispírito, vou dar um jeito. E vou encarnar na Terra para mostrar para vocês o que é possível fazer e como fazer para alcançarmos um planeta de regeneração. Então ele não veio aqui se mostrar, ele não veio aqui fazer show. Quero fazer uns milagres. Eu vou fazer os milagres. Deixa-me ver. Ah, vinho, como é bom vinho. Ah, então, acabou o vinho. Vamos fazer um vinho. Põe água aí que eu sou fera, eu sou o cara. E aí ele levantou as mãos, fez uns lanças. E ele levou o pensamento até Deus, e fez assim com as mãos, e balançou os dedinhos, e a água transformou-se em vinho. E Jesus então aqui agradeceu aos aplausos. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Pediu Pai, ele fez. Deus e eu, nós estamos assim, ó. Nós dois. Não foi essa a intenção. Nós temos um estudo diário agora que chama Gotas de Espiritismo, que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, e todos os dias a gente posta uma ou duas questões do Livro dos Espíritos. E nós já comentamos sobre isso, essas propriedades da matéria que são alteradas, como que Jesus fez. Isso não é milagre, isso é conhecimento. Ele que fez tudo isso aqui, e nós podemos chegar nisso também, evidentemente. Precisamos ter o conhecimento que ele tem. Mas Jesus veio mostrar para a gente encarnado aquilo que é possível fazer num planeta de provas, expiações e regeneração. Porque ele é muito maior do que aquilo que ele fez aqui, enquanto estava encarnado. E quando a Terra nem existia, o planeta não existia, Jesus já era perfeito, aceitou a incumbência de gerir esses cerca de 30 bilhões de espíritos que somos aqui na família planetária, na família planeta Terra. Certo? Então, esfriou a Terra com as próprias mãos, tudo que existe aqui foi criação dele, etc, etc. Então ele é muito maior do que aquilo que ele mostrou para nós enquanto estava encarnado. Aquilo que ele mostrou para nós enquanto estava encarnado é o que nós conseguimos alcançar. Portanto, ele não veio aqui dar show.
Ele não veio fazer um stand-up aqui, atenção, Romanos. Não. Jesus veio mostrar o que é possível fazer. Exemplo. Ele é o guia e modelo da humanidade. Guia, aquele que vai nos guiar, nos dirigir, aquele que eu vou seguir, e modelo, aquele que eu vou me inspirar. Certo? Isso é importante. Jesus era Jesus o tempo todo. Em todos os lugares. Mas Jesus tem uma característica que é traduzida, que é a característica dos espíritos superiores, evidentemente, que é traduzida muito bem em um provérbio, vou usar esse termo, um provérbio árabe. É a seguinte: a verdade é como uma pedra preciosa. Se atirada no rosto, machuca. Numa linda embalagem, encanta. Jesus é uma linda embalagem. Não feria os outros com a verdade sendo atirada no rosto. Não, como que eu vou dizer? Não forçava a outra pessoa, não humilhava a outra pessoa com seu conhecimento. Não violentava o outro com as verdades que o outro ainda não podia alcançar. Percebe? Como não faz isso conosco. Não nos violenta nesse sentido. Aliás, em nenhum sentido. É esse o nosso modelo, é esse que eu devo copiar. Então não devo ficar atirando a verdade no rosto das outras pessoas. Se eu quero que as pessoas recebam aquilo que eu acho ser verdade, aquilo que eu acredito ser verdade, eu tenho que ser uma linda embalagem dessa verdade. Daí a necessidade do espiritismo nosso de cada dia. Eu tenho que estar treinado o tempo todo, eu tenho que ser espírita o tempo todo, eu tenho que me forçar a reformar-me, senão eu não me reformo. Meu cérebro não gosta de receber coisa nova. É da evolução. É da preservação da espécie. Ele vai guardar energia. Então tem os filtros mentais lá. As crenças, aquilo que eu acredito ser verdade, embora não necessariamente tenha que ser aquilo que eu acredito ser verdade. Os valores, aquilo que eu cultivei comigo e recebi dos meus pais. Os dogmas, aquilo que eu acredito sobre religião. E os conceitos que eu tenho da vida. Esses 4 filtros mentais me impedem, meu cérebro bloqueia, quando eu recebo um valor novo, ele bloqueia para não gastar energia. Quando eu recebo um dogma novo, ele bloqueia para que eu não gaste energia. Quando eu recebo uma crença nova, ou modifico a crença que eu tenho, ele bloqueia, porque ele precisa preservar energia. A única brecha para nós entrarmos nesses filtros, para a gente ultrapassar esses filtros cerebrais, são os conceitos. E conforme eu recebo um conceito novo, o cérebro fala, sei não, hein? Mas aí recebe outro conceito, e outro, e vai, e persiste, para que esse conceito modifique os valores, modifique as crenças e modifique os dogmas. Então é um trabalho árduo. Eu não vou modificando-me de uma hora para outra. Eu digo sempre isso. Comecei a fazer palestras há 25 anos. Desde que eu comecei a fazer palestras, eu digo: não se dorme Fábio Pereira e acorda Chico Xavier no outro dia. Não tem mágica. Não tem mágica. Não dá para fazer isso. Eu preciso me forçar a ser melhor. Senão eu vou ficar na minha zona de conforto, sendo do jeito que eu sou, na famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela. Não estou criticando a música, pelo amor de Deus. Estou falando a crítica vai naquelas pessoas que se comportam dessa forma. Eu nasci assim, Deus me fez assim, eu já estou velho para mudar. Eu me lembro claramente de uma pessoa que me disse assim: eu tenho quase 50 anos e eu sempre fui assim. A minha resposta foi: você não enjoou ainda? Repeti a mesma frase para uma outra pessoa, falar: eu tenho 65 anos, eu sempre fui assim, não vai ser agora que eu vou mudar. Para você não enjoou, faz 65 anos que você é do mesmo jeito, você não enjoou ainda? Com o conhecimento espírita que lhe foi permitido, você não enjoou de ser desse jeito?
Espiritismo nosso de cada dia. Eu tenho aqui uns vídeos para trazer, mas antes disso, deixa eu só falar um oi aqui. Dercy, bom dia, Fábio, querido, ótimo domingo, beijos para você também, minha querida. Está lá no YouTube, Paulo Morita no YouTube também, bom dia a todos. Um beijão para você, Paulo. No Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook, Lina Baronesa, bom dia, amigos queridos, bom dia, Baronesa. Kátia Camargo, bom dia, um beijo para você e para as meninas. Kátia, seja bem-vinda. Marileia Campos, mandou um pinguinzinho, um beijo para você também, lá na página jornalista Fábio Pereira. Sejam muito bem-vindos sempre e fiquem absolutamente à vontade para perguntar, para discordar, para a gente debater, afinal de contas é um bate-papo sobre o Espiritismo, hein? Não se esqueça que o nome do nosso encontro de domingo é Bate-Papo sobre o Espiritismo, portanto, para ser um bate-papo precisa da parte de vocês aí que eu estou aguardando. Mas eu tenho um vídeo aqui, que eu separei, que eu achei muito bacana. Foi uma entrevista que o Divaldo Pereira Franco deu para o Jô Soares, que aliás o Jô Soares estava com uma vontade muito grande nessa entrevista, até que ele começou a ver a grandeza do trabalho que o Divaldo faz com a Mansão do Caminho, e aí ele ficou um pouco encantado nisso e tentou enveredar mais a entrevista para o lado da benemerência e do funcionamento da Mansão do Caminho e tal. Mas o Divaldo Pereira Franco, calejado como é, conseguiu trazer em rede nacional muitos conceitos bons sobre o Espiritismo, e eu selecionei um pedacinho aqui sobre a função do Espiritismo para a gente poder ver. Vamos conferir? A verdadeira cura interior. Se eu me melhoro, eu não reflito qualquer enfermidade. Como diz a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes. Pessoas predispostas às enfermidades. A função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê-lo cidadão, fazer o indivíduo comum no meio de todos, porém diferente na conduta. Certo. Nós vemos hoje a crise mundial. Não existe crise mundial, existe crise do indivíduo. Indivíduos vazios que perderam os objetivos essenciais. E esse indivíduo vazio, ele se comunica com outro e cria esse estado mórbido do pessimismo que todos estamos vivendo. Vou selecionar aqui a partezinha de novo que me interessa da função do Espiritismo, dá uma olhada. Pessoas predispostas às enfermidades. A função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê-lo cidadão, fazer o indivíduo comum no meio de todos, porém diferente na conduta. O indivíduo comum no meio de todos, dos outros, mas diferente na conduta. Ah, Fábio, você está falando que nós somos melhores que os outros? Quisera eu poder dizer isso, não é verdade. Que bom seria se fôssemos, né? Mas aí não teríamos noção sobre isso. Porque quanto mais evoluídos, mais humildes somos. A ideia aqui é justamente entender essa situação. O comportamento nosso deve ser diferente. As pessoas precisam perceber, não para o nosso engrandecimento, mas porque estamos conseguindo fazer, que somos diferentes. Que a nossa conduta é diferente. Nossa, mas o fulano de tal, ele é diferente, né? Não é o chato do Espiritismo que tenta convencer todo mundo, não é isso, hein, pelo amor de Deus. O Espiritismo não é proselitista. O que é proselitista? É fazer prosélitos, é fazer com que todo mundo se torne espírita. Não é essa a função. A função do Espiritismo é muito mais complexa, é transformar a mim mesmo, não é transformar o outro. Claro que pelo bem que isso nos faz, pela forma como nós nos sentimos, é natural no ser humano que nós tentemos, principalmente, especialmente para aquelas pessoas que a gente convive mais, sejam eles parentes ou não, que a gente queira que essa coisa boa que nos acontece, que aconteceu conosco, que aconteça também com outra pessoa. Isso é natural. O problema é eu ser chato e querer convencer todo mundo a ser espírita. Aí eu estou prestando um desserviço ao Espiritismo. A ideia é que eu me transforme tanto e mantenha uma conduta ética, moral, suficientemente para ser diferente.
E que em as pessoas percebendo essa diferença, ou seja, estão notando o meu exemplo, o exemplo, possa convencê-las. Porque a única forma de sugerir que a outra pessoa se modifique ou acompanhe-nos no Espiritismo é através do exemplo. É através do exemplo. Isso é importantíssimo nós termos em mente. Essa é a função do Espiritismo, transformar-me em alguém melhor. Mas não esperemos que o Espiritismo faça isso de graça. Eu me tornei espírita. Fábio, eu estou indo no centro, agora eu sou uma pessoa melhor. Não. A sua ida ao centro, a minha ida ao centro, a nossa ida ao centro é para buscar informações para que eu fique melhor e aproveitar as oportunidades que o centro espírita gera para que eu exemplifique essa melhora. Não sei se foi claro. No centro espírita eu vou para buscar informações para me modificar, técnicas para que eu seja melhor e consiga seguir o Cristo, e tenha a oportunidade de exercitar, colocar em prática aquilo que o Cristo ensinou. Se eu vou no centro só assistir palestra, tomar passe, e não coloco em prática aquilo que eu aprendi, como auxílio ao próximo, por exemplo, o que eu fui fazer lá? No centro. Eu estou usando o centro, e o termo é esse, usando o centro egoisticamente. Só estou indo buscar. O Espiritismo é para que eu aprenda, o Espiritismo é para que eu entenda o Cristo e utilize essas técnicas extraordinárias que o Espiritismo me concede para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Porque sem o Espiritismo, tudo que Jesus falou parece ser de uma tolice gigantesca. Sem a reencarnação, eu não consigo nem acreditar em Deus. Porque não dá para eu entender, por exemplo, por que é que um jogador de futebol ganha milhões de reais por mês e há pessoas passando fome, literalmente falando, no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas na linha inferior à linha da pobreza, na linha da miséria, passando fome. Porque é que há pessoas morrendo nesse momento das causas mais variáveis e outras pessoas gozando de uma vida pérfida, que faz um mal gigantesco para outras pessoas e está aí com saúde, vivendo no bom e no melhor. Porque é que algumas pessoas nascem lindas, ricas, com o mundo a seus pés, e outras pessoas aos pés do mundo ou na poeira do mundo, em sofrimentos exorbitantes desde pequeno, desde o seu nascimento. Nesse contexto, sem o conhecimento espírita, sem o conhecimento da reencarnação, que é um fato cientificamente comprovado, graças a Deus, sem o entendimento de que Deus não é um sujeito barbado com mais defeitos do que eu, com um caderninho na mão, sádico, doido para jogar o povo para o inferno, graças a Deus não existe inferno, mas para quem acreditava antigamente, para jogar para o inferno porque fez uma bobagemzinha. Se você bajular ele coloca você no céu, o resto ele joga fora. Ajuda um irmão a matar o outro. Isso não é Deus, isso é uma tolice que foi criada como Deus. A gente está estudando isso no Livro dos Espíritos, na Gota de Espiritismo, diariamente. Então, cria-se, através da observação, um ateísmo natural. A pessoa não acreditar em Deus naturalmente. Isso é óbvio. Com o advento do Espiritismo, relembrando aquilo que Jesus disse, que é o próprio Jesus quem volta sob o nome do Espírito da Verdade, como ele disse que faria. Quando ele relembra aquilo que ele já disse para a gente, e traz coisas novas, como a reencarnação, e agora comprovadamente cientificamente, por grandes universidades americanas principalmente, das maiores do mundo, já comprovando cientificamente a reencarnação, nós conseguimos entender então o Deus que Jesus explicou para a gente que é real. Nós conseguimos entender o próprio Cristo e conseguimos, com as técnicas que o Espiritismo nos dá, colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Então a gente sai do fantástico Messias que veio aqui se mostrar, fazer bonito, andar sobre as águas, fazer milagres para colher aplausos,
para um sujeito igual a mim, que já evoluiu muito mais do que eu, passou por tudo que eu passo, e vou passar e já passei, sabendo como vencer e, portanto, para me auxiliar a fazer, que trouxe como nós nos colocarmos numa forma de seguir as suas pegadas, os seus passos, da maneira correta, fazendo exatamente o que ele fez, porque tudo é possível a partir da religião, ciência e filosofia, que é a doutrina espírita. Isso tem que ser diariamente. Há uns perigos no espiritismo que eu falo há 25 anos, desde que comecei a fazer palestras. O perigo do espiritismo é o conhecimento superficial. Quando eu fico com conhecimento apenas superficial da doutrina espírita, é um perigo, porque eu começo a confundir a lei de ação e reação com lei de causa e efeito, e lei de ação e reação é a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação contrária de mesma intensidade. O que rege a lei divina é a lei de causa e efeito. Todo efeito que eu estou sentindo agora tem uma causa pretérita desta encarnação ou da encarnação anterior, e é possível de se recuperar, como disse Pedro na carta aos Romanos, que a caridade cobre uma multidão de pecados, portanto com a caridade eu consigo sobrepujar o mal que eu fiz, como Jesus ensinou, eu devo pagar o mal que fiz anteriormente com o bem que posso fazer agora, sem a necessidade de sofrimento. Mas com o conhecimento superficial do Espiritismo, eu começo a achar, por exemplo, pela lei de causa e efeito, que o sofrimento da outra pessoa tem que ser assim porque Deus determinou que seja assim. Não é assim não. O conhecimento mais profundo do Espiritismo, por exemplo, nos leva ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no dever-se-á por termo as provas do outro, ou deveremos pôr fim às provas do próximo, quando o próximo está passando por alguma dificuldade, eu devo ajudá-lo a sair dessa situação, a que ele não sofra mais. Mas espera aí, Fábio, como é que eu vou ajudar uma pessoa se Deus colocou ele nessa provação? Vamos aprofundar o Espiritismo. Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu separei aqui para nós lermos juntos. Tá? Portanto, não digais ao verdes um de vossos irmãos feridos. É a justiça de Deus. É preciso que ela seja cumprida. Porque a gente tem essa coisa, está morando na rua, está dormindo na rua. É a justiça de Deus, né? Para de ser preguiçoso. Estou vendo alguém passando fome ali. Nossa, deve ter sido ruim. Para de ser preguiçoso. Não é isso. Dizer o contrário. Vejamos quais os meios que nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material e meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me colocou nas mãos um meio de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu também como prova, ou expiação talvez, o poder de pôr fim ao mal e restabelecer a paz. Aí agora a gente escolhe. Se a gente quer ficar com as frasezinhas feitas de rede social, aquelas que fomentam o egoísmo e o orgulho dentro do meu ser, ou se eu fico com o Evangelho. Isso que está na sua tela agora é o Evangelho. Portanto, não digais ao verdes um de vossos irmãos feridos ou sofrendo. É a justiça de Deus. É preciso que ela seja cumprida. Para. Dizei ao contrário. Vejamos quais os meios que nosso Pai misericordioso colocou em meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, o meu amparo material e meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me colocou nas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu também como prova, ou expiação talvez, eu acho muito bacana essa parte, né? Ou expiação talvez, o poder de pôr fim ao mal e restabelecer a paz. Isso é importante. O espiritismo nosso de cada dia. Fábio, significa que amanhã, segunda-feira, eu vou ser igualzinho Chico Xavier.
Só se você colocar uma peruca, não enxergar direito. A gente só evolui para e passo, através de esforço. Então é um passinho de cada vez. É uma vontade a mais hoje, uma vontade a mais amanhã. Perdeu aqui, ganha ali. Ah, eu vou combater 10 deficiências minhas. Pô, Fábio, consegui ganhar uma só. Ótimo. As outras 9 a gente se esforça amanhã. Fábio, não ganhei nenhuma hoje. Temos 10 para amanhã. E assim vai. Ah, Fábio, você está falando que você vence todas. Ah, se eu vencesse todas, eu estava lá no plano espiritual dando comunicação, bem. Lá junto com os espíritos superiores. Falei, mano, dá uma licencinha aí que eu vou falar agora. Joana de Ângeles, você não está meio cansada? Não deixa que eu vou dar a comunicação aqui pelo Divaldo. Aí eu estava lá. É claro que nós estamos estudando juntos. Eu falo primeiro para mim, como eu sempre disse. Mary, bom dia. Deus te abençoe, minha querida. Beijo para você. É Leonardo, né? Seu filhote. Um beijão para ele. Isis, bom dia a todos. Um beijo para você também. Clarice, bom dia, Fábio, que Deus nos abençoe, nós todos, ótimo domingo para todos nós, minha querida, um beijo para você, Clarice. Lourdes, muito obrigado por estar conosco também aqui nas nossas redes sociais. Camilo, bom domingo, querido, um beijo para você, seja muito bem-vindo também ao nosso estudo sempre. Eu tenho um outro videozinho que eu queria trazer aqui, para a gente poder pensar. Outra coisa que nós devemos pensar sempre. Nós devemos pensar sempre que eu vou morrer. Que nós vamos morrer. Fábio, mas a gente não morre, é o nosso corpo. Ah, que bom! É essa a ideia. O que morre é meu corpo, não sou eu. Eu sou espírito. Eu tenho um perispírito, que é meu corpo imaterial, meu corpo astral, e tenho meu corpo, que é esse que vocês estão vendo. Judiado, é verdade, cansado, com mais de 50, mas está aqui. Certo? Então vamos lá. O meu corpo vai morrer. Eu vou continuar vivo. Desde o momento que eu fui criado, nunca mais acaba eu. Nem você. Fábio, você usou errado a língua portuguesa, eu sei. Nós estamos informalmente aqui. Certo? Bom. Nós temos que pensar, não de uma maneira mórbida, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, ansiando por isso. Não, que isso é mórbido, isso é fora das leis divinas. Mas eu tenho que lembrar todo dia que eu não sou eterno aqui, nessa vida que eu estou. Que isso aqui vai acabar, que isso vai passar. Se eu estiver em sofrimento, que esse sofrimento vai passar. Se eu estiver em felicidade, que essa felicidade vai passar. E isto também passa. Chico Xavier, quando passava por um problema muito sério de saúde, pediu a Emmanuel se a Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, podia lhe mandar alguma palavra de conforto, alguma coisa nesse sentido, ou até dizer se ele já estava para ir embora, né, para voltar para casa, para desencarnar. E no outro dia, Emmanuel pediu que ele pegasse uma cartolina, um pedaço de papel grande, e escrevesse aquilo que Maria, Mãe de Jesus, havia mandado para ele colocar aos pés da cama, para toda vez que ele fosse dormir, ele visse essa frase, e para todas as vezes que ele acordasse, ele também visse essa frase. E a frase é: isto também passa. Isto também passa. Não importa o momento que você esteja vivenciando, de uma felicidade absurda, isso também passa. De um sofrimento absurdo, isso também passa. De um marasmo, isso também passa. De uma depressão, isso também passa. De uma alegriazinha, isso também passa. De uma euforia, isso também passa. Seja lá o que for, passa. Isso também passa. E essa vida vai passar. Em algum momento vai passar. Para mim e para todos aqueles que estão à minha volta, que eu gosto, inclusive. Para quem a gente não gosta, a gente até torce para que chegue logo esse dia. Temos que treinar para não desejar, mas que a gente deseja, Alguns de nós, né?
Não todos, mas alguns de nós a gente deseja. Não podia morrer logo para perceber, né? Enfim. Mas nós temos que entender que isso vai passar, essa vida vai passar. Esse contato que eu tenho com a pessoa que eu mais amo no mundo vai continuar, mas o corpo dela pode não continuar aqui perto de mim, ou o meu pode não continuar aqui perto dela, agora, já, nesse exato momento. Mas se eu souber, por exemplo, isso que o Chico Xavier vai falar para a gente, já ajuda a gente a entender que a morte não é algo que vai me causar muitos problemas. E que toda noite, bem ou mal, a gente meio que morre. Vamos ver. Geralmente sentimos na posição de quem teme o processo da desencarnação. Mas na maioria das vezes, nós, segundo informação dos amigos espirituais, não chegamos a sentir a presença da morte, porque eles nos dizem que a todos os dias nós fizemos exercício da morte através do sono e da ressurreição pela manhã, quando despertamos e levantamos o nosso corpo. Certo? Eu não vou sentir a chegada da morte. Vai acontecer. Como eu estarei? Depende do espiritismo nosso de cada dia. O espiritismo nosso de cada dia faz com que eu coloque nas malas mentais que eu vou levar, que é a única coisa que eu vou levar quando meu corpo ficar por aqui e eu voltar para casa, para o plano espiritual, eu vou levar malas com o espiritismo meu de cada dia, ou com o espiritismo nosso de cada dia. O que vai ter lá? Julgamento. Vão ter lá na mala como eu julgava as pessoas e me sentia melhor do que elas, me sentia escolhido por Deus, porque sou espírita. Ou vão ter lá todas as vezes que eu vi o sofrimento do meu irmão e pensei que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos e meu poder para amenizar o sofrimento do meu irmão. É esse o cerne da situação. Que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em meu poder e em minhas mãos para minimizar o sofrimento do meu irmão. Essa pergunta que eu tenho que fazer o tempo todo, quando eu encontro as pessoas. Eu vou trabalhar e tem uma pessoa lá que está mal aquele dia. Que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em meu poder e em minhas mãos para amenizar o sofrimento do meu irmão? É um ombro amigo? Ou é aquela frase ridícula que a gente fala assim, ai, Deus sabe o que faz, né? Não fala isso em velório, pelo amor de Deus, não envergonha nós espíritas, hein? Chega no velório e fala assim, Deus sabe o que faz. Jura? Olha, se você não fala, né? Meu sentimento, não precisa estar em câmera lenta, que espírita tem mania de... Naturalmente, dê o seu testemunho ali. Não fique falando, se você é médium, não fique falando, estou vendo, tem um monte de gente que veio buscar, nossa, está com isso. Para também. Seja natural, seja diferente. Haja diferente. Haja com amor. Entenda o sofrimento da outra pessoa. Não importa a dor que a pessoa está sentindo. De um estrepe, uma ferpa no dedo, a um câncer terminal, cada um de nós sente a dor de uma forma diferente. Um relacionamento com o namorado ou com a namorada que não está indo bem, até a morte de um filho, são sofrimentos que nós devemos respeitar. As pessoas sofrem, estão sofrendo, nós devemos respeitá-las. Isso que nos torna diferentes. Não a afetação.
Oh, porque choram no velório? Não sabem que a pessoa ainda não morreu? Foi só o corpo? Isso é afetação. Dê um abraço na pessoa. Meus sentimentos. Ah, Fábio, você viu o que aconteceu? Eu perdi a pessoa. Deus, em sua infinita bondade, nos ajuda sempre, né? Vamos confiar em Deus, segundo a nossa religião nos orienta, nos ensina. Foi só o corpo que morreu. Em breve você vai ter essa tranquilidade no seu coração, sem que ninguém fique ouvindo, sabe? Se não for o momento, nem fala nada, só dá um abraço na pessoa. Haja diferente, seja diferente, seja espírita, o espiritismo nosso de cada dia, em cada ação, na empresa que você trabalha. Você vai tomar um cafezinho, por exemplo, e alguém desleixadamente ou de propósito, ou porque uma pessoa sem educação deixou o copinho de café dela ali, te custa? Tomou seu café? Pega e joga no lixo. Espiritismo nosso de cada dia. Percebe? Vai abrir um doce, uma bolacha, uma bala, um chocolate, qualquer coisa. Não tem lixeira para você jogar, você está na rua, não tem lixeira para você jogar, coloca no bolso. Chegando em casa você joga no lixo, recicle lixo. Reciclar lixo é um ato espírita. É em prol do planeta. Espiritismo nosso de cada dia. Espiritismo nosso de cada dia. Ah, Fábio, você não conhece o meu marido. Ah, Fábio, você não conhece a minha esposa. De manhã já é um trem, viu? Já é um trem. Nossa, a gente já acorda, a coisa já está difícil já. Você sabe o que aconteceu durante a noite? Enquanto a pessoa estava fora do corpo? O que lhe aconteceu? Quais são os problemas que estão na cabeça da pessoa? A má educação que veio de berço? Sejam quais forem os motivos, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos tentar compreender. Eu não preciso estender benevolentemente o pescoço ao inimigo, mas eu devo amá-lo. E como que eu amo o inimigo? Eu faço bem àqueles que me odeiam e oro por aqueles que me perseguem e me caluniam. É isso que é amar os inimigos, basicamente. É isso. Se naquele momento meu marido ou minha esposa está sendo meu inimigo porque está extremamente desagradável, está falando coisa que eu não fiz, caluniando, está pegando no meu pé por coisas que não devem, não fazem o menor sentido, está me perseguindo, pô, é meu inimigo. Coloco uma etiqueta, meu inimigo, porque aí eu sei o que fazer. Porque se me persegue e me calunia, o que eu tenho que fazer? Uma oração. Espiritismo de cada dia, vou fazer uma oração pela pessoa. Vou me calar e fazer uma oração pela pessoa. Está insustentável a relação? Se separe e vai seguir sua vida, mas faça, enquanto estiver junto, o espiritismo de cada dia. Percebeu? É um esforço. Leia um trechinho de um livro espírita, de preferência o Evangelho, todo dia, ou o Livro dos Espíritos, ou assista o nosso vídeo, 10 minutinhos, todo dia, 10 minutinhos, tem lá, instrução do Livro dos Espíritos. É bacana, aquilo vai ajudando, são conceitos que modificam os dogmas, que modificam as crenças, que modificam os valores, para melhor sempre. Para melhor sempre. O espiritismo nosso de cada dia vai ajudar uma barbaridade a todos e a cada um de nós. Vocês não fazem ideia como isso vai ser bom, como isso vai ser diferente, como isso vai ser agradável na nossa vida. Fábio, eu vou ficar bitolado então. Foi isso que eu disse? Não foi isso que eu disse. Eu disse que eu vou vivenciar o espiritismo que eu, via de regra, só faço nos dias de ir ao centro, todo dia. Todo dia, indo ou não ao centro.
Porque seguir Jesus, fazer o que Jesus fazia, requer prática, treino. Se eu não treinar, como é que faz? Quando aconteceu o tsunami de 2004, acho que mais de 400 mil pessoas morreram, não lembro exatamente nesse momento o número, mas muitas milhares de pessoas morreram, já de imediato. Vocês sabiam, por exemplo, que muitos espíritos de baixo calão, obsessores, sofredores, se reuniram naquela região para absorver o fluido vital dos cadáveres? Porque, claro, havia todo um planejamento de que aquelas pessoas tinham que desencarnar juntas. Então, como a placa tectônica se movimentaria, o plano espiritual criou até um ponto de resgate, uma espécie de uma colônia naquela região, já com trabalhadores, com todos os equipamentos necessários para resgate desses espíritos e tudo mais, porque é muita gente de uma vez. Então foi criada, então você imagina o tempo de antecedência, os espíritos superiores já sabiam da movimentação da placa tectônica, que daria o tsunami. Então, quem tinha que estar naquele local para desencarnar estava, quem tinha que permanecer vivo, ser sobrevivente naquele local, também estava lá. Os sobreviventes, muitos deles políticos, que causaram grandes males à população, são sobreviventes naquele sofrimento todo. E aqueles que desencarnaram, evidentemente que uns tinham, não sei, não dá para medir por hora, mas vamos brincar que fosse por hora. Então, uma das pessoas que morreram tinha 10 horas de fluido vital ainda. Outra pessoa tinha 100 horas, outra pessoa tinha 2 horas, outra pessoa tinha 3 horas. Só, não é medida em horas, mas só para a gente poder entender, tá? Esses espíritos inferiores abordavam os recém-desencarnados em perturbação e lhes causavam um sofrimento gigantesco para lhes sugar o fluido vital. Que esse fluido vital é uma energia extraordinária no plano espiritual inferior. Certo? E o sofrimento causado aos espíritos recém-desencarnados é muito grande. Enquanto os espíritos trevosos estão sugando esse fluido vital. O conhecimento do espiritismo nosso de cada dia nos proporciona, por exemplo, a lucidez, ou uma quase lucidez, ou a maior lucidez possível no momento do desencarne, e isso não nos acontece, por exemplo. Se você não quer nenhum motivo nobre para colocar o espiritismo nosso de cada dia, que pelo menos se previna dessa vampirização, que é o termo que se usa, dos espíritos inferiores ao fluido vital que lhe sobra no corpo. Daí o porquê de Jesus ter criado uma reação em cadeia com o seu próprio corpo, pelo menos é o que até 2022 se tem a informação, para que essa reação em cadeia extirpasse o seu corpo e não sobrasse, imagina o fluido vital de Jesus ali, quanto que, se Jesus saiu do corpo, o corpo já ficou lá, o que tinha de fluido vital ficou lá, não tinha ligação ainda dele com o corpo, Então você imagina quanto que os espíritos inferiores não fariam mal à humanidade com aquele fluido vital. Daí a importância da cremação, por exemplo, que é extraordinário, além de preservar o planeta, nos liberta do corpo, já extingue o que tem que extinguir lá. Enfim, o espiritismo nosso de cada dia nos poupa, por exemplo, desse tipo de situação. Nos poupa, por exemplo, no momento em que meu corpo dorme, que eu vou sair do corpo, que essa emancipação da alma aconteça, que eu saia bem. Uma elevação tal de vibração que qualquer obsessor que possa estar me aguardando a saída não me vê. Me dá paz, me dá tranquilidade, me dá paz. Eu só tenho a ganhar
com o espiritismo nosso de cada dia? Eu só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar. Normalmente eu encerro o nosso... porque já são 9h55. Normalmente eu encerro o nosso bate-papo sobre espiritismo com o momento espírita, mas hoje eu separei uma mensagem do Divaldo Pereira Franco, mensagem de crescimento e superação. O nosso estudo, ele tem por característica, e eu faço isso há 100 anni, faço isso há muito tempo, tem uma forma de cobrança, de incentivo, de lógica, do tipo, olha, precisa fazer isso, pelo amor de Deus, nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, sabe? É quase que um apelo, mas é uma coisa assim do tipo, vamos fazer. Mas muitas vezes também a gente precisa de um tapinha no ombro e falar assim, ó, o que você já fez até aqui também tem coisa boa. E você pode mais, você pode superar mais, você pode crescer mais. Vai dar certo, vamos lá. Sabe, às vezes nós precisamos, às vezes não, muitas vezes nós precisamos desse incentivo também. E os espíritos superiores sabem disso. Mas coloque-se no lugar, por exemplo, do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda. Ele, de conhecimento, ele tem conhecimento do nosso planejamento encarnatório. Ele sabe, por exemplo, que de todas as escolhas que nós fizermos aqui, há uma série de consequências para essas escolhas. E muitas delas doloridas, que ele ou ela, por gostar muito da gente, de ter um amor profundo pela gente, uma missão divina de estar aqui do nosso lado, não quer que nos aconteça. Então, muitas vezes ele vai chegar ríspido para a gente, falar assim, ô, acorda, filho, pelo amor de Deus. Você vai ficar assim até quando? Dói aqui. Dói aqui. Você recebeu uma chamada do tipo, você vai demorar até quando para tomar atitude tal? Dói aqui, que a gente acorda mal, a gente acorda com uma tristeza, a gente acorda com uma sensação de frustração, mas aquilo nos reergue, porque a gente sabe lá no fundo que tem que fazer o certo em vez do fácil. E esse sempre foi o meu papel. Eu não consigo fazer aquela... Até consigo fazer aquela coisa, meus irmãos, eu não sei, mas sou falso, porque não sou eu. Na doutrinação é assim também. Certa feita eu conversava com o Sr. João Pita, ele dizia exatamente isso. Fábio, seja você. O espírito precisa sentir que é verdade aquilo que você está falando. E por espíritos encarnados ou desencarnados, somos todos iguais. Então, tem que ser verdade aquilo. Eu não sou perfeito. Estou falando para mim antes de vocês, mas estamos todos juntos, tomando o maior cuidado, porque essa nossa atitude, essa nossa vivência do espiritismo nosso de cada dia, pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler, vão ver, vão ter acesso. Pode ser. E que bom que seja, né, um evangelho bacana, de um esforço de melhora, não de uma afetação de eu sou melhor do que todo mundo, mas do esforço por melhora. De um esforço por melhora. É esse o nosso desejo. Fiquem então com essa mensagem do Divaldo Pereira Franco. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. E não esqueça, todo dia tem Gota de Espiritismo, 10 minutinhos de estudo do Livro dos Espíritos. Beijo enorme para você que fica. Tchau. Eu espero que você, meu caro teleouvinte, esteja saindo da consciência de sono. Não admita ser um homem fisiológico, porque você pensa,
Você entrou na fase do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é a liberdade para errar, é a liberdade para aprender. Ao aprender, erra, corrige e acerta. Então você passa a ser uma consciência de sono com sonhos, com a visão de um mundo melhor, de aplicar passes, de visitar enfermos, neste momento de sorrir, de ajudar alguém, de mostrar que vale a pena. O Brasil sairá desta. É a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. A miscigenação racial fez-nos com a massa orgânica específica para amar. Nós somos o fruto rápido de 3 raças: a europeia, cultura portuguesa, a indígena, esse trabalho de genuidade do Deus Tupã, e a africana, o consolo, a sabedoria dos nossos pais negros de um dia, que deve ficar como os mártires da história do mundo. A visão do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, o Deus amor, que não castiga, que ama, que nos oferece repetir a experiência malograda através da reencarnação. Os mundos habitados, um festilhão de galáxias em nosso universo. A nossa mente não comporta as moderníssimas descobertas dos espaços interestelares e dos mundos paralelos e do universo negro, da matéria negra, ainda nem entendemos. Então estamos avançando na busca dúlcida de Jesus. Eis que eu venci o mundo. Não tenhamos medo do mundo, nem de ninguém, meus amigos, que podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, que eles também vão morrer. Mas tenhamos responsabilidade diante daquele que diz: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então vinde a mim, ó vós que chorais e sofreis, recebei de mim o meu julgamento, tomai o meu fardo que é leve, o meu julgamento que é suave, e vinde a mim, eu vos consolarei. Rogando ao amigo inefável que nos console nas horas difíceis, que nos ajude a carregar o fardo leve do amor, nós abraçamos a todos com votos de paz e de plenitude.